Fala galera, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 172 da terceira aplicação da prova do Enem em 2016, a prova PPL. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que também esteja estudando para o Enem. Pessoal, questão 172 eu vou resolver de duas formas diferentes. Uma maneira um pouco mais comprida, desse lado aqui, para a gente entender a questão, e uma segunda maneira mais rápida, que eu vou fazer diretamente aqui no gráfico. Beleza? Vale a pena ver as duas resoluções para ter as duas ferramentas, né, para atacar uma questão desse tipo que tem caído direto nas provas do Enem. Vamos lá então. A economia no consumo de combustível é um fator importante para a escolha de um carro. É considerado mais econômico o carro que percorre a maior distância por litro de combustível. Então ele está nos dizendo aqui, ó, quando que o carro é mais econômico. E ele está dando já a fórmula para nós. O cara que percorre a maior distância por litro de combustível. Então eu tenho que pegar, ó, para calcular a economia de um carro, eu vou pegar a distância por é uma divisão, né? Por litro de combustível. Então eu pego a distância que ele percorreu e divido pela quantidade de combustível que ele consumiu. Então eu vou botar assim, ó, volume de combustível. Porque a gente está falando de litros, né? Litros é volume. Então tá aqui a fórmula para calcular a economia de um carro, é essa aqui. E eu quero o carro de maior economia. Então eu tenho a maior distância por volume de combustível. Vamos lá, ó. O gráfico apresenta a distância e o respectivo consumo de gasolina de 5 modelos de carros. O carro mais econômico em relação ao consumo de combustível é qual? Então, o carro mais econômico é aquele que vai ter a maior distância por litro de combustível. Então, a gente tem que achar, para cada um desses carros, essa formuleta aqui e ver quem que tem o maior. Vamos lá, então, vamos pegar as informações e colocar aqui do lado na nossa primeira resolução. Beleza, na nossa primeira resolução a gente vai extrair essa informação para cada carro aqui desse gráfico. Vamos entender o que esse gráfico está mostrando então. Esse gráfico está dizendo, ó, por exemplo, que o carro B ele percorre 200 quilômetros, olha só, ó, o eixo X aqui nos diz a distância percorrida, então ele percorre 200 quilômetros e consome, para essa distância, ele consome 40 litros de combustível. Legal, então nesse gráfico a gente tira essas duas informações, ó. A distância percorrida vai vir do eixo X e o volume de combustível vai vir do eixo Y. Então vamos extrair essas informações e colocar para cada um dos carros aqui. Olha só, para o carro A. O carro A, a distância percorrida é essa aqui, ó. É esse valor. Olhando aqui, ó, se aqui é 100 e aqui é 200, aqui no meio, ó, vai ser 150. Não é? Então eu estou mais ou menos no meio do meio. Então se daqui até aqui é 100, daqui até aqui vai ser 50. E no meio do meio vai ser 25. Então eu posso dizer que esse cara aqui percorreu 125 quilômetros. É a distância dele. Então bota aqui, ó, 125. Dividido pelo volume de combustível que ele gastou para percorrer essa distância, que é 10. Então, efetuando essa divisão por 10 é bem fácil, né? A vírgula cai para o lado aqui, então eu tenho 12,5. E qual a unidade desse valor? A unidade é exatamente igual à divisão, né? Em cima eu coloquei quilômetros, embaixo eu coloquei litros. Então, isso aqui vai dar quilômetros por litro. Essa aqui é a economia do carro A. Vamos para o carro B. O carro Bravo, olha só, ele percorreu 200 quilômetros e consumiu 40 litros. Vamos efetuar essa divisão? Dá para cortar esse zero por esse zero. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então esse cara aqui consumiu 5 quilômetros por litro. Carro Charlie aqui, ó, percorreu 400 quilômetros, mas consumiu 20 litros. Então ele teve uma economia, né,
Cortei 0 com 0, 40 sobre 2 vai dar 20 km por litro. Carro delta aqui, ó, vamos lá. Ele percorreu, deixa eu ver quanto que é. Exatamente no meio de 500 e 600. Então ele percorreu 550. E consumiu 50 litros de combustível. Vamos efetuar essa divisão, corta 0 com 0. 55 dividido por 5 vai dar 11. 11 km por litro. Vamos para o último, carro delta, percorreu 600 km e consumiu 40 litros. Corta 0 com 0. 60 por 4, quanto é que dá? Não quero fazer de cabeça, eu vou dividir por 2, em cima e embaixo. Vai dar 60 por 2 vai dar 30, 40 por 2 vai dar 2. Ah, legal. 30 dividido por 2, agora eu sei de cabeça. É 15. 15 km por litro. Ele quer saber a maior economia. A maior economia é o carro Charlie. 20 km por litro, gabarito letra Charlie. Galera, essa aqui foi a primeira resolução. Apesar dos cálculos serem rapidinhos, essa aqui é um pouco demorada, porque tu tem que olhar para cada um, extrair os números e efetuar a divisão. Vamos agora para a nossa segunda resolução, que eu vou explicar um pouquinho demorado, mas sabendo tudo isso que eu expliquei, cara, tu olha para o gráfico, a questão sai em 30 segundos. Vem comigo então para a segunda resolução. Na segunda resolução, eu tenho que olhar para o gráfico e ver uma informação. Olha aqui, ó, eu vou pegar de novo o ponto B para a gente tentar enxergar no ponto B aqui. Se eu traçar uma linha reta, vou tentar fazer uma linha reta aqui sem régua, né? Não pode usar régua na hora da prova. Então tá aqui, fiz uma linha reta. E olha só, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui tem essa inclinação. Esse ângulo aqui, essa reta, tem essa inclinação aqui. Como é que a gente calcula a inclinação de uma reta? A inclinação de uma reta é dada pela tangente desse ângulo. Se a gente lembrar lá de trigonometria, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, olha só, a inclinação dessa reta aqui vai ser ó, o cateto oposto, que é esse aqui, ó, que vale 40, dividido pelo cateto adjacente, que é esse aqui, ó, que vale 200. Então, para calcular a inclinação de cada um desses pontos aqui, ó, quando eu traçar a reta, a inclinação vai ser dada pelo cateto oposto, que é o consumo de gasolina, que é o volume de combustível consumido, dividido pelo cateto adjacente, que é a distância percorrida. Então, vou escrever isso aqui do lado para a gente conseguir entender melhor. Olha que interessante, ó. A inclinação dessa reta aqui, ó, é o volume de combustível dividido pela distância. E o que a gente está procurando? A gente está procurando distância sobre volume do combustível. É exatamente o inverso da inclinação. Então, se eu olho para esse ponto aqui, ó, para o ponto B, e olho para o ponto C, por exemplo, visualmente, quem que tem maior inclinação? Maior inclinação é esse aqui, ó. Entre o ponto B e C, a maior inclinação é do ponto B. Então, se ele tem a maior inclinação, entre esses dois aqui, ó, se ele tem a maior inclinação, ele vai ter a menor economia. Porque a inclinação e a economia, um é o inverso do outro. Quando um é grande, o outro é pequeno. Então, se eu olho a inclinação, eu vejo que uma inclinação grande me dá uma economia pequena. Uma inclinação pequena me dá uma economia grande. Então, já que eu quero a maior economia, basta eu procurar a menor inclinação. Então, vamos ver, ó, eu tenho aqui essa inclinação, vamos ver aqui, ó, ponto B está aqui, o ponto D está lá, ó, vamos tentar fazer, vai ser difícil, mas vamos lá. Aqui, deu certo. O ponto E vai ter aqui, vou indo para lá, opa, dá uma coxambrada aqui, mas deu certo, ó. A menor inclinação, a gente viu que é a do C, né? Mesma resposta que a gente achou antes. Então, notem que essa resolução dava para fazer assim, né? Era só ver isso aqui, rapidinho,
olhar a inclinação, marca, vai para a próxima, show, sucesso. Beleza, galera? Se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!